Depois de quase um mês, o Fortaleza conseguiu derrubar o transfer ban na FIFA e aguarda uma resposta do Porto para concretizar a contratação do lateral Caio Henrique. Nesse vídeo a gente fala sobre isso, sobre o fim dessa punição aí, por ter conseguido chegar a um acordo com o Estudiantes da Argentina e também essa proposta já enviada, esperando aí uma resposta, uma definição do clube português para contratar o lateral esquerdo de 20 anos. Mas se você está chegando aqui agora no canal, aproveita o começo desse vídeo para se inscrever, para a gente tentar chegar aí até o final do ano na meta de 5 mil inscritos. Se você já acompanha aqui o canal, se já está inscrito, você pode ajudar dando like também, compartilhando esse vídeo, ativando as notificações e dando hype, se a função estiver disponível, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para mais gente esse vídeo, principalmente para quem ainda não conhece o canal, para quem ainda não viu os conteúdos. Bom, nesta terça-feira, né, o Fortaleza conseguiu ali sair, né, do Serasa, do SPC do futebol, que é a lista do transfer ban da FIFA, né? O Fortaleza tinha sido punido no último dia 24 de julho, né, só para recapitular, por uma dívida com o Estudiantes da Argentina pela compra do Mancuso, que foi ainda lá em 2024. Né? O que o balanço do Fortaleza aponta é que tem aí um valor de cerca de 3,3 milhões de reais, que é justamente a última parcela que falta para quitar. Fortaleza deveria ter pago isso no começo do ano, em janeiro. Esse prazo é estendido aí, né, até que haja uma punição por 6 meses. Então Fortaleza tinha até o começo de julho para pagar isso, também não conseguiu. E aí, em meio a esse processo, o Estudiantes foi à FIFA, reclamou, Fortaleza acabou sendo punido, ficou aí cerca, né, quase um mês com essa punição, porque só poderia registrar novos jogadores, né, quando conseguisse honrar isso, né. E aí na apresentação do autor, e no fim do mês passado, perguntei ao Pedro Martins, ele falou sobre o transfer ban, revelou, né, que estava negociando um acordo com o Estudiantes, que estava otimista para chegar em um acordo, e de fato, né, agora tudo certo entre Fortaleza e Estudiantes, e a FIFA também já tomou nota disso, já tirou o nome lá do Fortaleza da lista de clubes punidos, então Fortaleza está novamente liberado para registrar jogadores no bid da CBF, pode contratar, né? O Fortaleza fez um acordo com o Estudiantes, né, não quitou esses 3 milhões e pouco agora, né, todo, então Fortaleza combinou aí com o clube argentino um novo fluxo de pagamento, já pagou uma parte, mas aí tem ainda parcelas outras que o Fortaleza vai quitar mais adiante, né, para pagar de vez quitar de vez a compra do Mancuso, que, né, o jogador que passou lá pelo Estudiantes, veio para o Fortaleza e no começo desse ano, né, depois do rebaixamento do Fortaleza para a Série B, foi novamente emprestado ao Estudiantes, né, até o final dessa temporada, que tem a opção de compra, inclusive. Então o Mancuso está por lá, né, não está sendo utilizado, mas jogador que está lá no clube argentino. Fortaleza conseguiu esse acordo, pactou, então tira da frente, resolve esse problema do transfer ban para poder ir ao mercado sem empecilhos, né, de não ter aquele risco de você acertar com o jogador, mas ficar incerteza de quando ele poderia ser registrado, ou de você trazer um jogador e ele ter que aguardar essa liberação para poder ser regularizado e ficar apto, né, da comissão, à disposição da comissão técnica para ser utilizado. Então Fortaleza já soluciona isso e já tinha enviado, né, já em vias, né, de solucionar isso com o Estudiantes e com o Fortaleza já tinha enviado uma proposta formalizada ao Porto, uma oferta para comprar, né, para adquirir em definitivo o Caio Henrique, né, lateral esquerdo de 20 anos, revelado pelo Corinthians, que nem chegou a atuar aqui no profissional, né, foi lá para Portugal em julho de 2024, defende o Porto B, né, então tem atuado aí lá pela segunda liga de Portugal, e o Fortaleza quer adquirir em definitivo o Caio Henrique e espera ainda nesta semana, mas até com a expectativa de que nesta quarta-feira já haja uma resposta lá do Porto, uma sinalização aí, né, positiva ou negativa para isso. Mas a ideia do Fortaleza é contratar o jogador em definitivo. Ele tem contrato lá com o Porto até metade de 2029, né, então um contrato bastante longo. Ele foi para lá ainda com 18 anos, pouco depois de ser campeão da Copinha pelo Corinthians, né? Falei aqui no vídeo anterior, um jogador visto aí pelo Porto como um jovem, né, que foi para lá sem custos, estava jogando no time B, não ia ter espaço no time principal, ia ficar sendo utilizado mesmo lá no Porto B. É um jogador que aí, né, nessa negociação, o Porto ainda mantendo, né, talvez muito provavelmente um percentual ainda dele, tendo alguma compensação financeira, já pode contemplar aí, não, que de repente o Porto
projetava para esse jogador, que não conseguiu vingar talvez o que eles esperavam, mas né, volta agora ao futebol brasileiro para jogar no profissional pela primeira vez. No Corinthians ele só atuou na base. Então é de fato o lateral esquerdo do Fortaleza, que é para suprir essa carência que abriu-se a partir da lesão do Fuentes, né, que não joga mais nesta temporada. Só tem o Mucuri ali para a lateral esquerda, o Guilherme foi emprestado para o Joinville, então para suprir essa carência o Fortaleza quer o Caio Henrique. Então o Fortaleza aguarda ainda nesta semana uma resposta do Porto, mas com uma expectativa positiva de que vai conseguir concretizar essa negociação, trazendo um lateral jovem, né, trazendo em definitivo, então muito possivelmente com um contrato longo também, justamente com essa expectativa, com essa projeção de evolução, de jogador que possa aí se desenvolver aqui no Fortaleza, conseguir ter espaço, conseguir ter minutagem e quem sabe até render uma negociação futura, né? Um jogador que tem já, né, só aos 20 anos já tem no currículo Corinthians e Porto, né? Então isso também dá um respaldo para o mercado na negociação futura. É esse o nome que o Fortaleza aguarda uma resposta ainda nessa semana, né? A janela de transferências vai até o dia 11 de setembro, então ainda tem bastante tempo para, né, outras posições que o Fortaleza queira ou necessite contratar, então tem todo esse período ainda. E agora, sem o transfer pela frente, fica mais viável também, né, da comissão técnica do Paulo Autor e do departamento de futebol analisarem outras peças aí que eventualmente seja necessário contratar, né, para reforçar o elenco para esse segundo turno da Série B. O Autor, né, ainda no começo de trabalho, ainda não tem nem um mês no clube, né, então ainda está já parece ter uma espinha dorsal, mas obviamente pode ter identificado aí, né, outras carências também, além dessa que surgiu pela lesão do Fuentes. Mas vamos aguardar. O fato é que de maneira mais imediata o Fortaleza quer esse outro lateral ali para disputar, né, concorrer com o Mucuri no lado esquerdo da defesa, e que o Fortaleza conseguiu esse acordo aí com o Estudiantes, né? Então, mais uma pendência financeira que o clube tinha, que consegue aí, né, resolver com um acordo. Já pagou uma parte, ainda tem outras parcelas aí que vai precisar pagar mais adiante, mas resolve esse problema aí que era mais urgente, né, que se estendeu durante quase um mês, mas realmente, né, até por essa necessidade que surgiu de contratar um lateral, já estava passando da hora do Fortaleza solucionar isso, né, a questão do transfer ban. Quero saber a tua opinião, deixa aí teu comentário aqui embaixo sobre finalmente o fim do transfer ban, o que é que Fortaleza pode ainda procurar no mercado, né, além desse lateral esquerdo. O que é que você acha do Caio Henrique, um jogador que pouca gente conhece, mas desse perfil de ser um jogador mais jovem, uma promessa, né, para vir aí disputar a posição, se você está confiante, se você queria um nome mais tarimbado, enfim, deixa teu comentário aqui sobre os assuntos desse vídeo aqui embaixo. Lembrando que nesta quarta-feira tem jogo, né, Fortaleza recebe o São Bernardo. Fortaleza é o melhor mandante da Série B, recebe o melhor visitante, né, um time que já brigou lá em cima, né, no G6, até nas primeiras posições do campeonato, no G2, agora está ali na faixa intermediária, então Fortaleza também tem que ter cuidado e não pode desperdiçar pontos em casa diante de um time que pode voltar a ser um concorrente direto, né, então Fortaleza tem que continuar fazendo o seu dever de casa, como tem feito muito bem nesta Série B. E vou estar lá no Castelão, inclusive, e trago aqui no canal a cobertura, né, desse jogo, alguns bastidores ali do nosso trabalho também, mas obviamente como é que foi o jogo e tudo mais. Também vamos fazer essa cobertura em loco lá desse jogo entre Fortaleza e São Bernardo. Se você chegou até aqui, gostou do que viu nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype se a função estiver disponível, para o YouTube entender, né, que é um conteúdo relevante, bacana, legal, e espalhar, entregar para mais gente aí no algoritmo. E se você chegou até aqui, mas ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever antes de acabar esse vídeo. Tem aqui embaixo o botãozinho aí de inscrever-se para a gente chegar na meta até o final do ano de 5.000 inscritos aqui no canal.